Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos cafés devocionais. E a gente acredita que esse tempo que nós temos aqui juntos, mesmo que não presencial, tem um grande valor, é muito importante, né? E eu gostaria que você agora, junto com a sua família, onde você estiver, pegasse a sua Bíblia, o seu bloco de notas. Nós acreditamos que temos algumas coisas bem importantes para compartilhar nessa manhã com a igreja, com todos nós, né? A gente tem aqui hoje um tema que não é muito convencional, né? Assim como também não é muito simples, e por isso que nós precisamos da atenção de todos os irmãos essa manhã, para que possamos ser edificados, para que possamos ser instruídos, né? E para que possamos poder nos posicionar melhor no tempo que nós estamos vivendo, né? A gente quer falar hoje sobre a influência do gnosticismo na fé cristã e na cultura contemporânea. E antes de entrarmos nesse assunto, nós queremos aqui fazer algumas abordagens, pontuar algumas coisas importantes, né? E a primeira coisa que gostaria de pontuar com vocês é como se posicionar diante da crise confessional da família cristã. Como se posicionar diante de uma crise confessional. O que é crise confessional? É a dificuldade que nós temos hoje como igreja de assumirmos a nossa confissão de fé, a nossa confissão com relação à nossa relação com Cristo. Tem uma citação que eu gostaria de fazer aqui, desse livro, A Mente Cristã. É um livro muito importante, como um cristão deve pensar, né? E ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do silêncio, de como nós temos uma tendência a sermos silenciados dentro da cultura contemporânea, em todas as áreas em que nós atuamos, né? E ele diz assim: escolhemos o caminho da acomodação, retiramos nossa consciência cristã na esfera da vida pública, comercial e social. Quando entramos nessas esferas, somos forçados a aceitar a estrutura estabelecida ali, tanto na esfera pública, que envolve negócios, que envolve economia, que envolve arte, cultura, educação. Somos forçados a aceitar a estrutura estabelecida ali. Não temos alternativa alguma a não ser o silêncio. Nessas esferas, as pessoas não entendem mais a linguagem cristã, exceto para a discussão moral, litúrgica e espiritual. Nós mesmos paramos de usar a linguagem cristã, a confissão cristã, há tanto tempo que está desatualizada. Não temos vocabulário cristão para combinar com as complexidades da vida pública, com a vida social e industrial contemporânea. Como poderíamos ter? A linguagem nutre-se pelo uso e não no silêncio. A mente cristã morre por negligência e por desuso. É muito interessante o que Harry Blamires está falando aqui, porque ele está falando que a gente perdeu a linguagem, perdeu a expressão, perdeu a voz, fomos de alguma maneira silenciados por causa da pressão que existe, dos valores que já estão estabelecidos nas estruturas sociais, na arquitetura social. E assim como o latim, toda língua que deixa de ser usada é conhecida como uma língua morta. E hoje há um pensamento de que a linguagem cristã é uma linguagem obsoleta, ultrapassada, inadequada para ser usada nessas esferas da vida pública, nos negócios, na educação, na saúde, na arte.
E é muito importante que a gente saiba como se posicionar de forma confessional na nossa vida integral. E o silêncio da igreja, o nosso silêncio, ficarmos calados no cotidiano da vida, nos dilemas da vida cotidiana, esse silêncio pode ser um reflexo de um nível de comprometimento com os valores ideológicos que movem o mundo. Muitas vezes nos calamos porque de alguma maneira estamos comprometidos. E a igreja não pode ser silenciada. O evangelho não pode ser customizado, adaptado à vida pessoal e particular de qualquer indivíduo. A verdade não pode ser suprimida pela mentira e pela injustiça, porque Romanos 1 fala que uma das características da queda foi suprimir a verdade, impedir a verdade de se pronunciar, de se manifestar. Então nós estamos sendo desafiados como igreja em dias extremamente difíceis, e como esse autor fala, nós não podemos escolher o caminho da acomodação. É importante que os nossos filhos se posicionem diante de um mundo que fala que o discurso religioso tem que ser neutro. Um discurso neutro de uma crença nominal, de um Deus cultural proposto pela modernidade líquida, que questiona os valores absolutos da nossa fé. Nós não podemos deixar que os nossos filhos venham aderir esse discurso de neutralidade, de serem silenciados, calados, amordaçados por um falso discurso de tolerância de uma sociedade pluralista que é totalmente intolerante com a fé cristã e com os valores morais da fé cristã. Cuidado com o discurso religioso neutro, que vai gerar uma crença nominal. Hoje, na missiologia, nos homens que estudam missões e o fenômeno de missões, você vai perceber que há uma nomenclatura nova, que existem os crentes engajados e os cristãos não engajados. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que a gente ouviu há muitos anos dentro da cultura católica romana, que era o católico praticante e o católico não praticante. Hoje, dentro do evangelho, dentro do estudo do fenômeno da pregação do evangelho, existem os cristãos engajados e não engajados, que é a mesma coisa dos praticantes e não praticantes, dos nominais. Então, o discurso neutro vai gerar uma crença nominal de um Deus cultural. Como na Europa hoje, a religião ela é tida como uma cultura e não como uma confissão de vida e de prática. Os nossos filhos precisam compreender o poder pactual da confissão da sua fé em Jesus Cristo. Você vai ver em Lucas capítulo 2, versículo 46. Todo aquele que confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui está falando que a confissão, a palavra confessar, é a mesma palavra homologar, que é usada no direito para você validar uma declaração. Homologar é se tornar um com o Logos, com a palavra, é declarar a sua unidade com Jesus, a sua aliança com Jesus. E essa declaração pactual, essa confissão pública de fé, ela tem poder de representatividade. Está dizendo aqui que aquele que confessa Jesus publicamente, ele é confessado diante de Deus por Jesus. Quem confessa Jesus na terra é confessado nos céus por Jesus. Então, há um poder de representatividade, como no casamento. Quando você se casa, se torna um com o outro. E esse outro tem poder de representatividade. Ele pode te representar legalmente. Então, nós somos representados em Cristo diante de Deus. Assim como representamos Cristo diante dos homens. Então, a confissão é muito importante.
É algo que precisa ser resgatado. Confessar não se limita a declarar sua crença no Deus desconhecido, conhecido de todos, como um Deus que é encontrado por Paulo no Areópago em Atos 17, um altar ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o Deus conhecido por todos. Estava passando no sinaleiro esses dias e eu vi dois homens que estavam na calçada conversando, que ele dizia assim: então, graças a Deus, isso não aconteceu, ou isso aconteceu. E eu falei assim: que Deus é esse? É o Deus desconhecido que todos conhecem, é o Deus comum, é o Deus cultural. Não é a confissão pública e pactual de Jesus Cristo. Confessar é um ato espiritual, pactual, legislativo, que vai legitimar oficialmente o nosso compromisso com Jesus Cristo, não só na vida pessoal, na espiritualidade privada, mas na vida pública. A igreja não pode mais ser silenciada. A nossa confissão não pode mais ser, de alguma maneira, perdida no meio dessa pressão que existe hoje contra a fé específica em Jesus Cristo. Então, confessar é tornar-se um com. Essa verdade nos resgata da subjetividade da espiritualidade moderna. Por que fala da modernidade líquida? Bauman vai falar sobre isso. Porque a liquidez fala de subjetividades. E a nossa fé, ela é objetiva e concreta. Deus se fez carne objetivamente. Andou de forma concreta como homem, plenamente Deus, plenamente homem, e morreu numa cruz de verdade, objetiva e concreta. Ressuscitou, e segundo Paulo, aparecendo a mais de 500 pessoas. É uma ressurreição objetiva e concreta. Deus, como homem, está assentado à destra do trono do eterno, de forma objetiva e concreta, e voltará assim como ascendeu, de forma objetiva e concreta. Então a nossa fé não pode ser tratada com neutralidade, na esfera objetiva, pessoal, relativizada ao indivíduo. Então é muito importante que a gente possa entender a importância de rompermos com essa crise de confessionalidade. Nós temos que assumir a nossa confissão. Temos que pregar o Evangelho. Nós temos que deixar que a verdade se manifeste e não deixar que seja suprimida, reprimida por todo e qualquer tipo de engano, de mentira ou de injustiça. Nancy Pearcey, num livro chamado Verdade Absoluta, ela fala da história trágica dos jovens criados em lares cristãos, abandonando a fé na faculdade, e como isso é repetido de geração em geração. Ela pergunta, por que este padrão é tão comum? Em grande parte porque não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Foram restritos a uma área especializada na crença religiosa, subjetiva. Se tudo que demos for uma religião para o coração, não serão bastante fortes para se oporem às ideias. Jovens também precisam de uma religião para o cérebro. Educação em cosmovisão, em apologética, em defesa da fé, para equipá-los na análise e crítica das cosmovisões que encontrarão no mundo. Se você não sabe como responder, você se cala. E você entra num lugar muito delicado da apologia. Você se sente pressionado, comprometido, você se sente intimidado, e nós não podemos entrar nesse lugar de intimidação, porque quem tem problema com a fé em Jesus não somos nós, mas é o mundo. E temos que sair desse lugar de ter que dar respostas e começarmos a fazer perguntas. Um autor muito interessante, Charles Davis, Charles Davi, uma coisa assim, ele diz assim, que esse lugar de intimidação que muitas vezes os nossos jovens são colocados
É como se alguém dissesse para você assim: você já parou, sim ou não, de bater na sua esposa, de agredir a sua esposa? Presta atenção. A pergunta, ela te coloca num lugar que, seja qual for a sua resposta, você está comprometido. Porque se você fala sim, parei, quer dizer que você batia. Não, quer dizer que você continuou batendo. Estou entendendo? Então, muitas vezes o mundo te coloca num lugar em que qualquer resposta sua te compromete. E a gente tem que sair desse lugar, porque nós não estamos mais nesse lugar de ter problemas com a fé. E temos que devolver essas perguntas intimidadoras e comprometedoras com perguntas. Por que você está perguntando isso? Você tem problema com isso? Qual é o seu problema com isso? E nós temos que assumir a nossa confissão publicamente. Nós temos que nos posicionar com relação a isso. Esse é o primeiro ponto, né? Vold Walsham, no seu livro Família Guiada pela Fé, ele diz assim: não iremos muito longe como igreja, como ministros e como ministérios, se as famílias não se tornarem intencionais e regulares nas práticas religiosas elementares, como a leitura bíblica, as orações, na formação cristã das crianças e dos jovens. Não iremos muito longe e seremos facilmente silenciados. Primeiro, temos que entender que há uma crise de confessionalidade. Nós não temos assumido a nossa confissão e temos cedido às pressões da modernidade com relação à nossa fé. E aí a gente vai entrar num segundo ponto, que eu chamo de o silêncio dos complacentes, né? O que é o silêncio dos complacentes? A complacência é uma inclinação a concordar com o outro para satisfazer o outro, ser agradável ao outro. É um tipo de amabilidade tóxica, ou seja, é um amor tóxico. Por quê? Porque eu vou ser amável com o outro para deixar o outro feliz, mesmo que eu não concorde com o que o outro está falando. É uma complacência, é uma amabilidade tóxica, de relações tóxicas. É um tipo de gentileza censurável, que merece censura. É uma indulgência, ou seja, um tipo de bondade inoportuna, que atenua, ou seja, que diminui, que ameniza a gravidade das problemáticas atuais. Com essa condescendência, gera-se uma acomodação aos valores que são pregados na cultura da pós-modernidade. Tem um autor aqui que escreveu uma carta há muitos anos atrás, né? É um bispo anglicano chamado John Charles Riley, conhecido como J.C. Riley, né? E ele escreveu esse artigo falando sobre o perigo da complacência cristã, esse silêncio complacente, esse silêncio permissivo, esse silêncio que, de alguma maneira, dá a entender que há uma aprovação por parte da fé cristã com relação aos valores contemporâneos. Porque, como diz o ditado, é o calar que consente. E é o consentimento que gera cumplicidade. E é a cumplicidade que compromete, que te faz tão culpado quanto aquele que, de fato, executou o ato. Riley diz assim: os tempos exigem visões precisas e claras da doutrina cristã. Não posso negar a minha convicção de que a igreja nominal ou não engajada é tão prejudicada pela frouxidão e falta de clareza internamente como pelos céticos e incrédulos externamente. Então ele está falando que o problema da complacência silenciosa não tem a ver apenas com essa pressão externa dos céticos, dos incrédulos, mas tem a ver com uma frouxidão interna, tem a ver com uma falta de clareza sobre os princípios do evangelho. Dentro é um problema interno e não apenas um problema externo, porque essa pressão externa só revela a fragilidade, a fraqueza, a vulnerabilidade, a ignorância que existe internamente.
Milhares de cristãos hoje parecem totalmente incapazes de distinguir coisas diferentes. Assim como os daltônicos com relação às cores. Eles não conseguem diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, o que convém e o que não convém. São aparentemente desprovidos de bom senso espiritual e não conseguem identificar o erro. A única coisa categórica sobre eles é que desprezam a precisão doutrinária e acham que todas as visões externas, radicais e taxativas são censuráveis e erradas. Olha o que ele está falando aqui. Desprezam a precisão da doutrina e simplesmente se posicionam contra todos os valores externos que existem no mundo, num sentido superficial, frágil, que não tem como se pronunciar, então se cala. Simplesmente é contra tudo, demoniza tudo, mas não há uma voz, não há uma pregação, há apenas julgamento. Essa característica que o Riley fala, né, de um desprezar doutrinário, isso é muito sério, porque todo mundo lembra do que o profeta disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Só que essa falta não significa que o conhecimento não existia. Se você continuar lendo o texto, fala que os reis, os profetas e o povo desprezavam o conhecimento. Se falta conhecimento, não é porque não há conhecimento disponível, é porque há um desprezo pelo conhecimento, pela doutrina, pela verdade. Há um subestimar, um negligenciar da verdade. E aí se alimenta uma realidade polarizada de nós contra eles, e numa luta pela razão em que ninguém de fato encarna como um testemunho a verdade de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: essas pessoas vivem no meio de uma neblina, um nevoeiro. Não veem as coisas com clareza, nem sabem no que creem de verdade. Não têm nenhuma convicção sobre as grandes questões do Evangelho e parecem estar satisfeitas com serem membros honorários de toda e qualquer linha de pensamento. Assim, rogo a todos que se protejam desse estado mental indeciso relativo à fé. Indeciso, indefinido. Como se você estivesse se deixando levar pelo fluxo de uma vida sem um fundamento. Ele continua: isso é a peste que se propaga nas trevas e a destruição que assola ao meio-dia. É uma disposição espiritual preguiçosa e indolente que, obviamente, livra o homem do trabalho de pensar, de investigar, para o qual, entretanto, não há fundamento na Bíblia, uma vez que os profetas inquiriram, perguntavam, pesquisavam, questionavam. Jesus fala dos homens que esquadrinhavam as Escrituras, que examinavam as Escrituras. Não há respaldo bíblico para essa disposição espiritual preguiçosa, indolente, que se livra do trabalho de pensar. Por amor à sua alma, ouse decidir-se sobre o que crê e atreva-se a tomar posições bem definidas e claras sobre a verdade e o erro. Nunca, nunca mesmo tenha medo de defender opiniões doutrinárias nítidas, nem deixe que o medo a homens ou ao terror mórbido de ser considerado um bitolado lhe torne acomodado e satisfeito com um cristianismo não dogmático, desprovido de sangue, de ossos, de nervos, de conteúdo, de cor e de calor. Que lindo isso, né? Se quiser fazer o bem nos dias de hoje, ponha realmente a indecisão de lado e assuma uma fé doutrinariamente clara e incisiva. Se você acreditar pouco, presta atenção,
Se você acreditar pouco, aqueles a quem você procura fazer o bem não acreditarão nada. Não importa o que alguns gostem de dizer nesses dias. Apeguemo-nos às visões doutrinais claras e faremos bem a nós mesmos, aos outros e à causa de Cristo no mundo. Sensacional essa fala do Riley, e ela é muito pontual para os dias em que nós estamos vivendo. Confirmando esse sentimento, João, na sua primeira carta, 1 João, capítulo 5, versículo 2, ele diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Por isso, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Uau! Então veja, há uma confissão clara, não é subjetiva, não é o altar ao Deus desconhecido, conhecido por todos, e ao mesmo tempo você vai ver aqui que há uma confissão, e ele diz aqui que não há uma complacência, não há um silêncio complacente, há aqui um posicionamento claro, uma fé que vence o mundo, a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. A complacência vai prejudicar não só a vida da igreja, mas vai comprometer também a sua liderança, os seus negócios, porque pensadores na área administrativa afirmam que a complacência é inimiga da produtividade. Destrói a melhoria contínua de um grupo, de um negócio, de uma família, e acaba com a liderança, pois líderes complacentes podem ser tudo menos bons líderes, uma vez que, ao parecerem complacentes, acabam não preparando nem respondendo adequadamente aos riscos que podem ter implicações potencialmente catastróficas. Então isso fala de um posicionamento. A complacência vem sempre aliada à falta de comprometimento e à falta de qualificação. Pessoas complacentes não são comprometidas e não são qualificadas, por isso se tornam aqueles que se adaptam, que se adequam, que se calam, que se deixam silenciar. Então, temos acompanhado muitos erros em todas as esferas da sociedade. E muitos desses erros se perpetuam geracionalmente por causa da complacência. Porque não é revisto, porque não é acompanhado. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer algo muito sério. Ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé. Guardem isso, batalhassem pela fé. Judas está dizendo aqui, é necessário batalhar pela fé, lutar pela fé, defender a fé. E não sermos complacentes, não nos deixarmos ser calados. Ele diz, insisto que batalhem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. O Senhor nos confiou uma fé, e nós não podemos ser negligentes com isso. Não podemos ser negligentes com o Evangelho, não podemos ser negligentes com a pregação do Evangelho, não podemos ser negligentes com os valores da nossa fé. Judas continua. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Olha aí, mais uma vez, ele vai falar de batalhar pela fé contra toda a inverdade infiltrada, não só a verdade
externa, não só a verdade da cultura, mas a verdade que é comprometida por enganos que se infiltram na nossa vida cristã. E ele vai voltar os nossos olhos de novo para Jesus. A chave para neutralizar todo e qualquer tipo de engano, de influência, de dissimulação contra a legitimidade do Evangelho é a Jesus Cristo, é a centralidade de Jesus. É muito comum todo pensamento herético partir de uma ideia isolada, de indivíduos isolados, para promover movimentos isolados. Então, tudo que é fragmentado, tudo que é dividido, há uma grande tendência de ser herético. Tudo que se sente exclusivo. Você vai perceber na construção aqui que essa é uma das características do gnosticismo, a exclusividade da revelação. Isso é muito perigoso, porque isso é uma das características das heresias, a exclusividade da revelação, a exclusividade daquele que tem a revelação, a exclusividade do movimento que vive de acordo com essa revelação. Então, a exortação bíblica, há uma exortação bíblica quanto ao silêncio complacente, em Apocalipse, por exemplo. Porque você perceber que várias profecias a distintas igrejas em suas cidades foram exortadas contra a complacência. Olha que interessante, a igreja em Tiatira, por exemplo. Havia uma complacência, ela era condescendente com alguém que se dizia uma profetisa, e com os seus ensinos, ela induzia os servos de Deus à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. E segundo o texto, essa doutrina é relacionada aos profundos segredos de Satanás. Olha que loucura. O que quer dizer os profundos segredos de Satanás? Que é o que a gente conhece hoje como ocultismo. Então, em nome do profetismo, na verdade, o que estava sendo promovido era ocultismo. E dentro desse ocultismo se promovia a imoralidade, se promovia a prostituição da verdade, a prostituição das relações. Olha que interessante, e eles eram complacentes, eles viram e não se posicionaram. Com relação ao quê? Com relação às doutrinas de ocultismo que se apresentavam como movimento profético. E sabemos que essas religiões de mistérios, elas são associadas ao ocultismo, ao esoterismo, e isso é comum desde a antiguidade. Você vai ver que havia vários movimentos, né, como Eleusis, Orfismo, Pitagorismo, o culto a Ísis, Mitra e o que a gente vai tratar aqui hoje, que é o gnosticismo. Então, Tiatira tem vários significados na sua etimologia da palavra, e uma delas é torre alta, e significa uma grande confusão, como na Torre de Babel. Então, há uma exortação contra essa igreja em Tiatira, assim como há uma exortação contra a igreja em Pérgamo. E é um silêncio complacente que suporta as doutrinas falsas, as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas. Apocalipse 2,16. Olha que interessante. Suporta, sustenta, dá poder, dá voz a doutrinas. Está falando de problemas externos? Não, está falando de uma vulnerabilidade interna, uma complacência por falta de discernimento, de clareza doutrinária. Se permite que se sustente falsas doutrinas, como de Balaão, que também tem a ver com o falso profetismo, e com os nicolaítas, que eram dominadores do povo. Eram homens que dominavam as pessoas por meio das suas hierarquias apostólicas. Nós vamos falar também que essa cultura da sucessão apostólica é uma característica do movimento gnóstico. Então, Jesus vai dizer para essa igreja em Pérgamo algo muito parecido com o que Judas escreve na sua carta. Ele diz assim: tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam a ensinos de Balaão, ensinos de Balaque, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas.
induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De qual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, olha aí. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Batalhar pela fé. O próprio Cristo lutará com a palavra da sua boca, com a espada da sua boca. E a espada é diferente de escudo, porque a fé é como escudo, mas a palavra é como uma espada. E essa palavra precisa ser pronunciada, essa confissão precisa ser declarada, essa verdade precisa ser dita, querido. Da mesma maneira, Laodiceia era complacente, essa bondade tóxica, essa amabilidade censurável, ela era complacente com a segurança da falsa fé, ou seja, a segurança da fé nas coisas, em bens, a segurança da falsa fé morna, de vidas indefinidas. Por quê? Porque tinham recursos, tinham dinheiro, tinham remédio. Ali havia a maior rede bancária da época, eles produziam um tipo de lã que exportavam para outros países, eles tinham um remédio que era como um colírio que também exportavam para vários países. Então, como a igreja moderna, ela tem recurso, ela tem visão, por causa do colírio, e vestes fala de obras, tem projetos. Então existem movimentos evangelicais cheios de visão, cheios de projetos e cheios de recurso, mas Jesus olha para essa igreja e fala: você é complacente com a mornidão, você não se posiciona, você é indefinida, você não tem identidade, porque você coloca toda a sua fé naquilo que você tem, naquilo que você sabe. É a fé na fé, é a fé no potencial, é fé em você mesmo, é a teologia do coaching, do você pode, do que você consegue, já tomar posse, é seu, a vitória é sua, o melhor está por vir. Então tudo isso era o que predominava na cultura cristã de Laodiceia. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele fala: conheço as tuas obras, sei que nem é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, que você se definisse. Ou vá para o céu ou vá para o inferno. Se defina. Ou se santifica ou se surge mais. Ou é contra mim ou é a favor de mim. Se defina. Porque não há neutralidade numa realidade em que não escolher já é uma escolha. Ele fala: se você não se definir, eu te defino. Porque se você não é morno e nem é quente, eu te vomito. Ou seja, se você não se posiciona, eu me posiciono com relação a você. Porque no reino de Deus não há nada indefinido. Tudo é claro. Claro com uma luz que ilumina a eternidade. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente. Ou seja, não seja complacente. Seja diligente, se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você vai ver que havia uma complacência com relação à falta de doutrina. Havia uma complacência com relação a confiança nos recursos, nos seus próprios projetos, em si mesmo. E em Éfeso é interessante que há um outro tipo de complacência, que não é a complacência doutrinária, mas é uma complacência com relação à prática, que é um outro extremo. É o extremo da burocratização da doutrina. Você se torna tão burocrático, tão chato, tão intragavelmente arrogante, que você gasta tanto tempo tentando achar o que é o que não é, que esquece de fazer o que tem que fazer. As coisas práticas da vida cristã. É um outro extremo, é um outro lado da mesma moeda. Em Éfeso você vai perceber que eles não toleram homens maus. Eles colocam à prova os falsos apóstolos. Né? Então, a exortação de Deus para com a igreja em Éfeso era de voltar ao primeiro amor, ao compromisso com as coisas primeiras, com a essência. Voltar ao amor que ama primeiro, voltar a Jesus, voltar às práticas elementares da fé cristã. Contra você, porém, Apocalipse 2,4, tenho isto:
Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então você vai perceber, precisamos assumir a nossa confissão. Segundo, não podemos nos calar. Temos que sair desse lugar de complacência, né? Temos que sair desse lugar de ignorância, de desconhecimento, né? Na plataforma Farol, na nossa primeira aula, tem uma aula chamada Os Dois Lados da Mesma Ignorância, né? E essa aula está fundamentada no texto de 2 Pedro 3,14, que diz assim: Amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Guarde essa palavra, empenhar, empenho, dedicação, esforço, trabalho. Empenhem-se, dediquem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente a paciência do nosso Senhor. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha que lindo aqui. Pedro legitimando a autoridade apostólica dos escritos de Paulo. Ele fala que Paulo escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Em suas cartas contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então, olha só, ele está falando que Paulo escreve em coisas profundas que são difíceis de entender. E aí, ele está falando para dois públicos aqui. Aqueles que precisam se empenhar para entender e aqueles que, por não entenderem, distorcem. Então, aqueles que são ignorantes, que não conhecem, que não sabem nada sobre a narrativa bíblica, veem os escritos e distorcem, segundo a sua própria interpretação. E aqueles que deveriam compreender, podem não entender por não se empenharem por compreender. E aí você vai ver os dois lados da mesma ignorância. No que o incrédulo e o cristão têm em comum? Nenhum dos dois entendem. Um porque é ignorante e distorce, e outro porque não se empenha em entender. Tem um livro muito interessante do Gordon Fee, fala, Entendes o que lês? E ele fala que a Bíblia não é difícil de entender se você estudar corretamente. Estudar corretamente fala do empenho, da transpiração e da inspiração. De você entender que o Espírito Santo te ensina à medida que você tem a sua razão iluminada. Então a fé é a iluminação da razão. É quando o Espírito ilumina a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender para que a nossa fé saiba. Porque tudo o que sabemos, sabemos a partir da fé, que é a confiança no próprio Deus que nos faz saber. Então, querido, isso é um ponto importante para o que nós queremos trabalhar aqui, que é a influência gnóstica na fé cristã e nos ideais contemporâneos, né? Confirmando o fluxograma, ou seja, o processo a partir do qual se nasce uma heresia ou um pensamento herético, Bispo Irineu de Lyon, que foi um dos maiores defensores da fé cristã diante do gnosticismo, né, ele afirma: os hereges interpretam a Bíblia de acordo com o seu próprio gosto. Os crentes ortodoxos, em contraste a isso, interpretam a Bíblia de um modo que os seus autores apostólicos teriam aprovado. Então, o que ele está falando? Que esses pensamentos distorcidos nascem de homens que interpretam sozinhos, a partir do seu próprio olhar. Tem gente que tem orgulho de falar, não, eu concluí isso sozinho, como se existisse alguma coisa nova debaixo do céu que pudesse ser pensada. Isso prova a sua ignorância histórica, a sua falta de conhecimento da Bíblia, da história da igreja, e isso prova que você tem uma grande tendência vaidosa a ser o protagonista de uma nova seita moderna. Então, Alistair McGrath, nesse livro aqui, sobre a história em defesa da verdade, ele vai falar sobre a heresia, ele diz assim:
Se alguma tradição religiosa antiga pode ecoar particularmente bem nos modismos sociais e religiosos da América, é o gnosticismo. O que sabemos das crenças gnósticas nos sugere que elas estão em sintonia com os ideais contemporâneos de autodescoberta, de autoconsciência, de autorrealização e salvação do eu, sem mencionar a antipatia a qualquer tipo de autoridade, especialmente a autoridade eclesiástica. Então, a forma muito pontual, Alistair McGrath vai dizer que há uma sintonia, que há uma simpatia da contemporaneidade do nosso tempo com o pensamento gnóstico, né, que é um pensamento antigo, do natural do segundo e do terceiro século, né? Você vai perceber que dentro de uma leitura histórica, a concepção do gnosticismo, ela é antes de Cristo, vinda do Oriente, provavelmente da Pérsia, e se filtrou na igreja, gerando uma ameaça que foi combatida por Paulo. Então nós vamos citar aqui pelo menos 2 textos de Paulo, Pedro, João, que escrevem nas suas cartas algumas coisas que nós lemos e não percebemos que por trás dessa fala de Paulo, de Pedro e de João, há um combate, há uma batalha pela fé contra os pensamentos gnósticos, contra a influência gnóstica dentro da fé cristã. E isso também ficou claro na patrística com Irineu, no seu livro, aquela série verdinha da patrística, contra os hereges. Então ele vai falar ali profundamente com relação ao gnosticismo. Um outro livro que é importante para você também depois estudar mais sobre isso é esse aqui, de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Ele vai dedicar um capítulo a isso. E ele vai dizer: o gnosticismo estava presente em vários ambientes culturais, não só no ambiente cristão. Ele vai usar um termo muito interessante, que ele vai falar que o gnosticismo é parasitário. Ele vai dizer assim: o que está claro é que o gnosticismo sempre foi um movimento parasitário. Ou seja, um movimento que não existiu por si só, mas que sempre dependeu de alguma outra doutrina hospedeira para se constituir. Então, o gnosticismo ele nunca ele não existe por si só, mas ele sempre se infiltra em várias culturas e em várias estruturas religiosas, né? E ao que parece, essa primeira expressão gnóstica não só estava no segundo, terceiro século, não só antes de Cristo, mas também você vai perceber claramente que a abordagem, a persuasão da serpente com relação ao pecado, nada mais é do que uma abordagem gnóstica. Por quê? Porque a autorredenção pela gnosis, ou seja, pelo conhecimento secreto, conhecimento oculto, o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento que pertence a Deus, aquele conhecimento espiritualizado. Então, a serpente vai propor ao homem que ele encontre a sua autorredenção por meio de um conhecimento secreto, de um conhecimento oculto, de um misticismo que está ali flertando diretamente com o ocultismo. Olha que interessante, né? Então, por causa disso, e além disso, poderia-se dizer que o gnosticismo é a mãe das heresias, né? Uma vez que tem como pretensão a salvação pelo conhecimento secreto, especial e revelado, enfatizando essa espiritualidade e que está dentro do próprio homem. Então, aquela coisa do homem buscando esse conhecimento esotérico, místico, transcendental, que é muito comum na modernidade. Então, por causa desse caráter parasitário que entra, que se filtra e tira, né, se aloja, usa de uma estrutura hospedeira, por causa desse caráter parasitário, a maioria das seitas gnósticas professavam o cristianismo. Olha que interessante, né? Mas as crenças gnósticas são totalmente diferentes da crença cristã, mas professam o cristianismo. Por isso que existe um termo comum que é o gnosticismo cristão. Mesmo sendo crenças incompatíveis, o gnosticismo vai se infiltrar
dentro da fé cristã. Então, Alistair McGrath ele vai afirmar, né, que uma das características do gnosticismo é que é o conhecimento por experiência e não por doutrina, não pela palavra, mas por experiência. Olha aí, mais uma característica desse conhecimento oculto, secreto e experimental. Então eu vou basear tudo o que eu acredito na experiência pessoal e não numa fé consolidada em princípios e verdades fundamentais. Isso é muito comum na cultura contemporânea. A experiência sensorial vale mais do que uma fé que tem os seus fundamentos na verdade do Evangelho. Eu sei falar sobre a experiência, mas não sei pregar o Evangelho. Isso é gnosticismo. Então, Jonas Madureira ele vai explicar que gnose nada mais é do que uma profunda e constante inclinação do espírito humano para buscar sentido na vida através desse conhecimento oculto. Para os gnósticos, o conhecimento salvífico só poderia ser obtido por meio de revelações entregues aos seus iniciados, como uma seita. O indivíduo teria que se submeter a um ritual secreto de iniciação e aí ele seria autorizado a receber essas revelações. Esse sentimento de exclusividade, de patentear, de ser exclusivo. É relativamente fácil compreender o fascínio que o gnosticismo exerceu sobre muitos cristãos do segundo e do terceiro século, uma vez que a igreja também pregava acerca do conhecimento salvífico. Então percebe que aí há uma sutileza quando você começa a falar sobre gnosticismo dentro do cristianismo, né? Então, tentando explicar um pouquinho para vocês a doutrina mitológica do gnosticismo, né? Então, para explicar o universo material, os gnósticos desenvolveram uma mitologia muito complicada que você precisa ter muita fé mesmo para acreditar nisso. Então, é mais ou menos isso. O gnosticismo, para eles, o mundo criado, resulta da atividade de um criador mau. Presta atenção. Então, para eles, há dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Por isso que depois você vai perceber que o maniqueísmo da batalha espiritual, que fala que existe um Deus do mal lutando contra o Deus do bem, está dentro da estrutura gnóstica. Então isso é muito comum na batalha espiritual, como se fossem dois deuses, como se Satanás tivesse uma natureza de Deus, mas no Novo Testamento ele nunca é chamado por Jesus de Deus, mas príncipe, que é a palavra ortorgos, que é o líder de uma ordem caída. Não há nenhuma divindade. Loki, dos Vingadores, já ouviu isso do agente, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome do agente carequinha dos Vingadores. E quando ele olha para o Loki e fala assim, você nunca vai ser rei. Aí o Loki, irmão do Thor, vira para ele e fala assim, por quê? Ele fala, porque você não foi criado para ser. Você não tem natureza. Então, se você não foi criado para ser uma coisa, você nunca vai ser. Então, Satanás não tem como ser Deus, não tem como ter um trono, não tem nada disso. Então, você vai perceber que isso é uma estrutura gnóstica. Olha que interessante. Então, existe o Deus bom, o Deus mau, e o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor, que se chama Demiurgo. Guarda esse nome. E segundo o gnosticismo, esse Demiurgos, ele é um fragmento da divindade que se separou da divindade, né? E gerou uma explosão cósmica. Então o gnosticismo tem ali uma simpatia com o Big Bang, né? Então você vai ver que Demiurgo criou o mundo físico sem nenhum consentimento ou conhecimento do verdadeiro Deus, acreditando falsamente que ele era o único Deus. Então, Demiurgo, ele se separa como um fragmento da divindade, isso gera uma explosão cósmica, e ele vai criar, presta atenção que isso é importante, ele vai criar o mundo e vai colocar o homem dentro de 3 cárceres para tentar conter a materialidade má, ou seja, ele vai dar uma materialidade ao homem para que esse homem nunca encontre a espiritualidade, a salvação. E aí, esses cárceres são a matéria, o corpo é mal. Então é uma distração para espiritualidade. A razão, a lei,
A razão é limitadora quanto ao verdadeiro conhecimento que é espiritual. E a moral é limitadora, porque o desejo é mau, e aí você tem esses três cárceres, que é a questão da matéria, a questão da razão e a questão da moral. Presta atenção, que Demiurgo vai criar essas estruturas. Então a criação é má, o corpo é mau, a razão é má, a questão da moral é má. Então, você vai perceber que ele vai criar essas estruturas, né? E para que o homem não encontre a salvação por meio desse processo espiritualizado, né? Esse processo místico, esotérico, né? Alistair McGrath vai explicar, né, que isso foi se desenvolvendo dentro da igreja a partir de um homem chamado Valentino, que criou um movimento chamado valentinianismo, né, que é uma vertente do gnosticismo, que vai gerar essa influência em que ele vai dividir, por exemplo, a partir dessa influência do gnosticismo, vai haver uma divisão entre Deus mau, Antigo Testamento, Deus bom, Novo Testamento. Olha aí, você já viu gente que fala que não lê o Antigo Testamento porque só existe a graça no Novo Testamento? Isso é uma influência gnóstica, que associa o Antigo Testamento com Deus mau e o Novo Testamento com um Deus bom. Então, olha só, o gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético, ou seja, o sincretismo ele se mistura em várias religiões, e de caráter esotérico, oculto, de ocultismo, né? Desenvolvido tanto no primeiro século quanto depois no desenvolvimento da igreja institucionalizada, né? E mistura sempre esse misticismo com a especulação filosófica. Jonas Madureira faz alguns questionamentos que eu quero trazer aqui para vocês. Será que o gnosticismo é um pensamento datado apenas ao segundo e terceiro século? Será que o gnosticismo ainda está vivo e desafiando o pensamento da igreja nos nossos dias? Em que o gnosticismo está presente? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? A rejeição do Antigo Testamento, como eu acabei de falar. Porque os cristãos gnósticos negavam identificar Deus do Novo Testamento, o Pai de Cristo, com o Deus do Antigo Testamento. Para se justificarem, eles escreveram evangelhos apócrifos, olha que interessante, como evangelhos de Tomás, de Maria, afirmando que Jesus expôs aos seus discípulos a interpretação gnóstica dos seus ensinamentos. E aí eles não aceitavam dessas interpretações literais. O movimento tem um dos apóstolos, eu vou falar um pouco sobre isso se der tempo, um dos apóstolos do gnosticismo foi Marcião. E ele teve a ousadia de não só separar o Antigo do Novo, como de tirar citações do Novo Testamento, das cartas de Paulo, que de alguma maneira associavam a fé cristã com o Antigo Testamento e com o judaísmo. Olha só, uma interpretação tendenciosa do Novo Testamento, negando o Antigo Testamento e negando a associação da fé cristã com as suas raízes judaicas. Isso tem a ver também com o gnosticismo, né? Um fato importante, a relação com a doutrina de Cristo. Nós falamos aqui alguns domingos atrás sobre a doutrina da encarnação, sobre a kenosis, né? E é interessante que para o gnosticismo Jesus não teria tido um corpo de verdade, mas apenas um corpo aparente. E aí nasceu a ideia de Marcião, o docetismo, que fala que Jesus era aparentemente Deus, divino. Jesus teria um corpo ilusório e não teria sido crucificado como plenamente Deus e plenamente homem. E aí você vai ver 1 João 18, 23, combatendo a influência do gnosticismo, negando a divindade de Jesus. Isso é muito sério. Eu estava num grupo essa semana, e um grupo virtual,
né, de espiritualidade com alguns irmãos, pastores, e eu ouvi uma fala 100% gnóstica dentro de um grupo de líderes de cristãos, pastores, mestres, gnóstico. Porque ele disse assim... Primeiro ele questiona um outro ponto que eu vou tocar aqui daqui a pouco, mas um dos pontos que ele colocou é porque a gente sabe que Jesus se fez homem e Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos. O que ele está dizendo ali? Ele é um docetista. Ele está dizendo, como Marcião, que Jesus não tinha como ser Deus e como ser homem. Olha só, e isso estava dentro de um grupo de cristãos. Ele é gnóstico e talvez não saiba. Por quê? Porque todos nós podemos ter um discurso, mas não temos a ideia da genealogia dessa fala. Nós não entendemos qual é o livro base da minha confissão. E tem muita gente que tem uma fala e o livro base da sua confissão não é a Bíblia Sagrada. É um outro livro. Pode ser marxismo, pode ser Marx, pode ser Freud, pode ser Kant, pode ser qualquer outro, ou na filosofia, ou na ciência, ou até mesmo na questão religiosa, mas não ser a Bíblia Sagrada. E nós precisamos perceber essa sutileza dentro desses discursos. Isso é muito sério. O docetismo, o pelagianismo, muitos pensamentos que se difundiram na patrística ainda são vivos e mais vivos do que nunca dentro da cultura cristã. E nós somos complacentes. Nós precisamos nos posicionar como igreja, né? E por isso nós estamos aqui propondo, é por isso que nós temos as escolas, por isso que temos as plataformas, porque é o objetivo de provocar esse aperfeiçoamento, esse preparo para que nós possamos ter clareza da nossa fé. Por isso que 1 João capítulo 18, 23, ele vai dizer... 1 João 4, 2 e 3, ele diz, assim sabemos... Se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. A negação da divindade de Jesus como homem. Então é diferente quando os alunos, por exemplo, perguntam. Então temos a nossa comunidade e teve uma pergunta com relação a quenoses. A gente respondeu, colocou um gráfico, explicou. Agora é diferente quando alguém declara e questiona e afirma como verdade o gnosticismo no meio do cristianismo. Então, Michael Horton diz, o verbo se fez carne. Isso não implica em nenhuma mudança na essência do Filho de Deus. A sua deidade não foi convertida em nossa humanidade. Em vez disso, ele assumiu nossa natureza. O verbo não assume uma pessoa individual, mas a humanidade, sem abrir mão da sua divindade. O Filho Eterno assumiu completamente a nossa humanidade finita. Olha que lindo isso, né? Então tem várias citações, nós temos acho que um áudio sobre essa mensagem. Temos na comunidade também um gráfico que fala sobre os 4 dilemas com relação à encarnação, a negação da divindade de Cristo, a negação da humanidade de Cristo, a confusão das duas naturezas e a divisão de duas naturezas, como se fossem duas pessoas com duas personalidades no mesmo corpo. Então são vários pensamentos confusos, dentre eles o docetismo, que é desenvolvido a partir da ideia do gnosticismo. A humanidade era uma aparência, não real, não tem como isso ser construído. Paulo vai combater essa ideia gnóstica em Colossenses capítulo 2, dizendo, quero que vocês saibam que estou lutando por vocês. Olha que lindo isso, a batalha da fé. Lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que sejam fortalecidos no seu coração e sejam unidos ao amor e alcancem toda a riqueza no pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Você quer descobrir o mistério? O mistério é Cristo, cara. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia.
Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Colossenses 2, no versículo 8, ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, gnosticismo, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Anjos, ocultismo, essas coisas aí. Os principados, potestades, dominadores, essa coisa dos princípios elementares. E não em Cristo. Olha aí. Cuidado para que a sua fé não seja baseada em filosofias vãs, enganosas, tradições, judaísmo, circuncisão da carne e ocultismo. Cuidado para que a sua fé não esteja fundamentada em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Presta atenção nisso agora. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Aleluia. Então toda essa plenitude prometida pelo gnosticismo, ela é encontrada em Cristo Jesus. Um outro aspecto importante da influência do gnosticismo, estou partindo aqui para as considerações finais, espero eu, né? Em nome da libertação dessa prisão moral, presta atenção, uma vez que todo desejo é mau, prega-se a liberdade, tornando o homem cada vez mais escravo da sua própria vontade. No gnosticismo, a liberdade da moral promove a banalização do corpo por meio da devoção à pulsão do desejo como uma norma. Olha que interessante. O que te define é a pulsão do seu desejo, o seu impulso de desejo. Então, como o desejo é mau, você vai perceber que ele entende que a moral é uma prisão. E eu preciso me libertar dessa prisão. E em nome da liberdade, o gnosticismo vai propor uma liberdade moral, que é um liberalismo que vai gerar uma libertinagem. E aí o homem, ele vai viver em função da pulsão do seu desejo como uma norma que o define. Então o homem, olha só essa fala aqui, à medida que o homem gnóstico procura libertar-se do cárcere da razão e da moral, torna-se menos humano, mais irracional e mais animal. Quando eu eu quero me libertar dos limites da razão, eu me torno irracional, porque eu estou me libertando dos limites da moral e eu me torno agora animal. E o homem vai se desumanizando, vai perdendo a imagem e a semelhança de Deus. Isso é muito sério, né? Então você vê hoje o ser humano desvalorizado, desonrado, coisificado. E isso fala de uma estrutura gnóstica, que fala de você não ter mais limites e você viver em função do seu desejo. O que define você agora já não é mais a sua inteligência, porque existe uma diferença entre racionalidade e racionalismo, né? Então nós vamos perceber essa diferença depois, mas a racionalidade é espiritual. E racionalmente você entende quem você é, mas quando você vai ver que o seu desejo, a sua pulsão agora é que te define, você se torna um homem racional, animal, e o meu desejo vai definir se eu sou. Não importa se pela racionalidade eu sou homem ou se eu sou mulher, se o meu desejo é híbrido. Estão entendendo? Isso tem a ver com essa influência do pensamento gnóstico. Em nome da liberdade, acredita-se na utopia da não escolha. Então, eu não quero fazer escolhas porque o desejo é mau, mas eu vou viver na negação da escolha. Então, eu não quero ficar no dilema de eu quero ou eu não quero. Eu vou simplesmente viver, eu vou simplesmente escolher. E aí, você vai perceber que você vai ter o desejo como padrão e a escolha como princípio, porque o desejo sempre vai levar você ao princípio da escolha. A escolha é inevitável. Então, a lei no coração educa por meio do Espírito de Deus que ensina. Guarda isso. A lei do coração educa por meio do Espírito de Deus que ensina. Então, nós amamos a lei de Deus, porque por meio do Espírito nós somos ensinados.
Não há negação da razão, não há negação da moral em nome da liberdade. O homem deve se deixar ser ensinado e educado pela lei do espírito para uma vida não dominada pela tirania do desejo, de uma vida sem limites. Isso é muito comum na nossa cultura contemporânea, a ideia da liberdade, né? Uma outra coisa que eu ouvi essa semana com relação ao gnosticismo, né, é em nome da libertação da razão, como se o conhecimento fosse mal, fosse de demiurgo, né, você rejeita o conhecimento. E aí você confunde a racionalidade com o racionalismo. Então o racionalismo nada mais é do que a fé sem racionalidade, na razão humana sem iluminação divina. Então o racionalismo é eu acreditar sem pensar biblicamente a partir da iluminação da razão. Então a fé não nega a razão, a fé ilumina a razão, para que eu entenda, para que eu compreenda, para que eu possa realmente andar sobre esses princípios. E isso é muito comum, a negação do conhecimento, achar que o conhecimento é mal, que o conhecimento faz os jovens se desviarem na faculdade, a demonização do conhecimento, mas na verdade isso é uma grande confusão. Isso foi uma das coisas que eu ouvi essa semana. Será mesmo que Jesus não está dizendo que a gente não precisa de conhecimento, que é o conhecimento espiritual, o conhecimento intuitivo, aquela coisa que você sabe por intuição? Isso é gnosticismo. O verdadeiro conhecimento é apenas o conhecimento intuitivo, espiritualizado, místico. Isso é gnosticismo cristão. O gnóstico encontra conhecimento na inutilidade da razão. Então ele não lê livro, ele não lê a Bíblia, ele não estuda as Escrituras, ele não faz seminário. Por quê? Porque ele sabe tudo sozinho por meio da intuição e a relação com o místico transcendente. E é aí que nascem os pensamentos gnósticos, sectários, individualizados e heréticos. Muito cuidado com essa linha de pensamento. Isso, para mim, cheira mais o que o Packer nos fala aqui, né? Que ele vai dizer que isso gera mais preguiça e a fuga do trabalho, da dedicação, do que, de fato, um princípio bíblico. Em nome da libertação da moral e da razão, rejeita-se a lei e os mandamentos, né? E prega-se o livre pensamento. Então, o pensamento livre, eu tenho que pensar livre das pessoas. E Jonas Madureira vai falar de uma maneira sensacional sobre o livre pensador, aquele que é um pensador livre, que ele não aceita doutrina, ele não tem nenhuma instituição, ele não tem nenhuma linha de pensamento, ele é um pensador livre. O que Jonas fala sobre isso? O livre pensador, que é um gnóstico, é um especialista em cosméticos. Olha que legal isso. Por quê? Porque para os gregos, o cosmo é tudo que ornamenta e beleza, organiza e oculta e esconde o caos. Então, o cosmos nada mais é do que Deus trazendo beleza ao que era o caos, sem forma e vazio. Então, aí surge o cosmético. O que é o cosmético? É o termo usado, um adjetivo apropriado para designar os produtos de beleza que prometem esconder o caos dos rostos mais tristes. Então, cosmos é Deus trazendo beleza à terra sem forma e vazia. E aí traz o cosmético. O cosmético é quando você vai trazer beleza ao seu caos facial, vamos dizer assim, né? Então, o que Jonas está afirmando é que o livre pensador é um maquiador da realidade. Ele é cosmético, né? E o que é a realidade? A realidade de que ele mesmo não sabe que não é suficientemente livre para pensar. Nenhum homem é suficientemente livre para pensar sozinho, porque a própria capacidade de pensar foi o próprio Deus que deu a ele, né? Um outro aspecto, em nome da libertação da prisão da materialidade má do corpo, atribui-se essa malignidade à nossa estrutura do corpo por ele ter sido criado por Demiurgo, que é o Deus mau, né? E isso vai levar as pessoas ao dualismo, muito comum
nos nossos dias e aliena o homem da relação com Deus, da relação com o próximo, da relação com o mundo. O gnosticismo sustenta o dualismo de espírito e matéria, o natural, o espiritual, aquela coisa do sagrado e do secular. Então esse dualismo que o Marcelo, que a Samara e que o pessoal que trabalha com empreendedorismo sacerdotal fala muito, é um dualismo que tem, de alguma maneira, uma influência do gnosticismo, de separar. Isso aqui, trabalhar segunda-feira é mal, maldição, pecado, e domingo no culto, espiritual, é o transcendente, isso é bom. Isso é gnóstico. Um outro aspecto, a busca pela libertação da razão e da materialidade do corpo, para que o seu espírito seja um espírito livre, um pensador livre. Estão entendendo? É como se tudo aqui é prisão. E eu preciso ser um pensador livre, eu preciso ter um espírito livre, eu preciso ter uma vontade livre. Então é mais ou menos isso que a pós-modernidade prega. Essa liberdade absoluta, essa liberdade total. Né? Então isso é totalmente gnóstico. Então os gnósticos acreditam que qualquer imoralidade, qualquer coisa que seja feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual. E isso explica as relações prostituídas pela utilidade. Então aí você desvaloriza o corpo, a matéria. É por isso que há essa imoralidade, essa depravação tão profunda cada dia mais. Por quê? Porque o que se faz aqui no corpo não tem valor algum, porque nós somos um espírito livre. É por isso que há um abandono da sustentabilidade, do mandato cultural, do cuidado da terra, da ecologia. Por quê? Porque a criação é uma prisão, a criação é má, e nós precisamos ir para o céu, e Deus vai destruir o mundo. Então, isso tudo tem a ver com gnosticismo. Em nome dessa libertação da matéria má, rejeita-se o mandato cultural, que é a bênção de Deus da mordomia da terra. O exercício vocacional do cultivo, a administração, a economia, tudo isso é espiritual, tudo isso é sacerdotal, como o Cabral tem nos ensinado muito bem nos domingos. Então o abandono quanto ao cuidado da terra é justificado pela crença mística, gnóstica, escapista, que espera pelo arrebatamento secreto para o céu e a destruição total da terra. Então tudo isso é mal. Então, para que eu vou preservar, cultivar, se isso vai ser destruído? Então, não acredita-se na restauração de todas as coisas, mas acredita-se sim nessa ideia gnóstica e mística, escapista do céu. Então, o dualismo sustenta essa realidade material, natural, má, espiritual, boa. E isso tem implicação na integralidade da nossa missão, no nosso exercício sacerdotal, e nutre cada vez mais uma fé materialista e uma fé secular. Um outro ponto importante do gnosticismo é na doutrina da igreja, na eclesiologia. Em nome da libertação desse cárcere material, os dualistas rejeitam a materialidade da igreja, a igreja visível, a igreja local, a igreja que se organiza, a igreja estabelecida por Deus na terra como um testemunho encarnado da vida de Jesus. Né? Em nome dessa igreja invisível, dessa igreja espiritual e mística, eu não me comprometo com nenhuma espécie de igreja materializada. Né? É aquela ideia de estamos juntos com todo mundo, mas unidos a ninguém. Isso fala de uma tremenda informalidade dessa espiritualidade, dessa doutrina gnóstica a respeito da igreja. Você nega o compromisso pactual, objetivo e concreto com a igreja local como corpo de Cristo. Né? E isso fala de um Cristo que é naturalmente espiritual, mas se identifica no testemunho glorificante, antecipatório e encarnado na comunhão dos santos, na Santa Igreja. Então, o gnosticismo tem muito a ver com esse pensamento de que a igreja local é um atraso, de que a igreja organizada é um atraso, de que a igreja institucionalizada é um atraso, e você gera essa concepção mística, ocultista e descomprometida, ilegal, informal de eclesiologia. Um outro aspecto muito interessante é que
dentro do pensamento gnóstico surgiu a ideia da sucessão apostólica. Olha que interessante, né? Que, conforme essas heresias foram surgindo, né, a tradição elegeu bispos, né? Só que a ideia era, vamos eleger os bispos que eram discípulos dos apóstolos. E esses bispos, discípulos dos apóstolos, tinham a missão de preservar a fé, de preservar a doutrina. Só que isso deu errado. Por quê? Porque o bispo de Roma, ele vai se decretar o Papa. Ou seja, eu sou o detentor, a representação encarnada da Igreja dos Apóstolos, de toda a verdade, de toda a doutrina. E isso, em 1054, gerou uma divisão da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental. E aí se concluiu que, na verdade, a herança da fé cristã não está na sucessão apostólica, mas está na mensagem apostólica. Estou entendendo? E aí o que aconteceu? Passou-se a se preservar não mais a sucessão dos apóstolos, mas passou-se a preservar que a veracidade está na mensagem dos apóstolos e não nos bispos, e não na sucessão apostólica. Então, passou-se a ver que os apóstolos do Cordeiro foram os únicos. Então, não se creu mais na sucessão de apóstolos como detentores da revelação da mensagem do Evangelho. Porém, o movimento gnóstico deu continuidade a isso. E esses apóstolos eram detentores dessas revelações secretas, específicas, especiais e exclusivas. E o 10º apóstolo foi Marcião. Né? Marcião foi o responsável por oficializar essa divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois, no 3º século, veio o famoso maniqueu, do maniqueísmo, né? Que também tinha 12 apóstolos. Olha só. Então, é aquela coisa da detenção do poder. E a minha pergunta é: até que ponto a cultura da sucessão apostólica na contemporaneidade de homens que são detentores do poder não tem, de alguma maneira, uma influência gnóstica? Essa supra-reverência aos apóstolos como se fossem seres especiais detentores de uma visão sobrenatural para a igreja, ao ponto de se declararem o próprio fundamento, de pedirem para subir sobre eles. Então, isso é gnóstico. E outro aspecto interessante, que o movimento pós-maniqueu, que eram os paulícios, que era um movimento que defendia não só o apóstolo, mas a constituição dos 5 ministérios. Então, essa supervalorização dos 5 ministérios como se fossem seres especiais, que a igreja tem que idolatrá-los, né? Isso tudo é gnóstico, porque, na verdade, existe um só ministério, que é o ministério de Cristo. Ele deu dons aos homens, e esses homens têm que servir a igreja para que a igreja conheça Cristo. Tudo está centralizado em Cristo, e nada está centralizado em homens. Paulo fala: tira os olhos de você, seja humilde. Pare de trabalhar por você, seja manso. Ajude o outro, dê suporte ao outro. Tire os olhos de você, que você vai ver que há um Espírito, uma fé, um Senhor, um Pai. E aí, sim, Cristo vai ordenar homens, servos, dulos, escravos, prisioneiros, que vão servir a igreja e não usar a igreja, tocar a noiva de Cristo, para servirem os seus projetos pessoais. Então, isso tudo soa gnóstico, né? A rejeição ao mundo como uma criação boa, perfeita, a rejeição da graça comum, a demonização do belo, do bom, do verdadeiro, tudo isso é gnóstico. Porque o mundo é visto como algo defeituoso e mau, só que Deus criou o mundo e viu que ele era perfeitamente bom. Então nós temos que mudar o nosso olhar com relação a isso. A rejeição do casamento e da família. Você sabia que essa rejeição pós-moderna que existe do casamento e da família tem a ver com o pensamento gnóstico? Por quê? Porque se Demiurgo criou o homem como uma prisão no seu corpo, e ele é mau, quando esse homem, presta atenção, no gnosticismo, o pensamento gnóstico acredita que o material é mau e deve ser desprezado. E se o casamento
é um meio por meio do qual o homem se multiplica, não tem como o casamento ser bom. Olha só. Então o homem tem que ser livre desse casamento, e aí você vai ver que cresce a cultura do aborto, cresce a cultura da orfandade, cresce a cultura de você não ter filhos, de comprar cachorro e não ter filho, investir em bens, em imóveis. Você hoje tem que terminar 5 faculdades, 10 mestrados, 50 doutorados, para que depois... Então tudo isso é o pensamento que, de alguma maneira, vai dizer que o casamento é mau, porque o casamento vai multiplicar essa natureza que precisa ser desprezada. Isso é gnosticismo, que está nas entrelinhas, de maneira subliminar, numa cultura contemporânea. O machismo, de alguma maneira, tem uma influência gnóstica. Se você for estudar, eu não aconselho isso, mas existe o Evangelho gnóstico de São Tomé. E ali ele vai dizer que uma mulher, para ser salva, tinha que reencarnar em homem. Por quê? Porque a mulher também é má. Então, esse pensamento clássico gnóstico de que a mulher é má, mais má do que o próprio homem criado mal. E isso vai gerar esse desprezo, essa desconsideração, a falta de dignidade, a falta de honra, a falta de valor para com a mulher na sociedade. É uma influência gnóstica. E interessante que a mulher sofre com um conflito estético que também pode ter uma influência gnóstica. Por quê? Pensa comigo, porque se a matéria é má, o corpo é mau, eu preciso ter cada vez menos carne no meu corpo. É a cultura antimaterialista. Então eu tenho que ser cada vez mais magro. Menos conteúdo, menos corpo. Eu tenho que mexer cada vez mais no meu corpo, artificializando o corpo. Por quê? Porque eu estou vivendo um conflito estético. O corpo é mau, eu me vejo feia e eu preciso sempre buscar alguma maneira artificial de ver o bom, o belo no padrão estético do corpo. Então, esse padrão estético moderno parece estar buscando por essa beleza num corpo sem carne, num corpo sem materialidade. Então, tudo isso, de alguma maneira, pode afetar a estrutura da nossa fé cristã, pode afetar as nossas relações, pode afetar a vida da igreja. E eu quero encerrar, né, lembrando que o nosso olhar tem que se voltar única e exclusivamente para Jesus. Nós temos que vencer essa crise de confessionalidade, temos que assumir de novo a confissão da nossa fé, temos que sair desse lugar de complacência, temos que sair desse lugar gnóstico, místico, que não trata das questões reais da vida. Então, os seus problemas de casamento são sérios, seus traumas, suas dores, são coisas que precisam ser tratadas e não camufladas por meio de uma pseudo-espiritualidade. Você só consegue falar de coisas espirituais, mas não consegue sentar no grupo da oração das mulheres e falar que você tem um trauma. Por que você não usa o grupo de oração das mulheres? Eu tenho um trauma de abuso. Eu tenho um trauma no meu casamento. Eu tenho um trauma... Por quê? Porque nós falamos de questões subjetivas, espirituais, mas não tratamos as questões reais da vida. Isso é gnosticismo. Nós precisamos de uma vida objetiva e concreta, de Cristo penetrando nos lugares mais profundos do nosso ser. Precisamos exalar Jesus pelos nossos poros. Precisamos falar a verdade. Precisamos ser de verdade. Precisamos que o mundo seja impactado, não só pela estética, pelos programas, mas pela verdade que exala da nossa vida. Então, que Deus nos ajude. Deus está nos levando a esse tempo a sermos confrontados profundamente com as nossas questões morais, nossas questões de caráter, nossas questões emocionais, nossas questões financeiras, as motivações do nosso coração. Tudo isso está sendo tratado para que nós sejamos homens de fato sem cera. Homens que vivem a sinceridade, sem camuflagem gnóstica, como os artesãos quando faziam seus vasos, quando eles tinham rachaduras internas, eles passavam um verniz, uma cera. E a grande prova era colocar o vaso diante da luz do sol, porque ali a rachadura aparecia. Então, diante da luz de Deus,
todos nós estamos expostos. E é importante que nós venhamos nos libertar de todos os artifícios gnósticos, sejam com relação à razão, ao conhecimento, seja com relação à moral, seja com relação à questão da materialidade, da criação, da graça comum. Existem muitas coisas que nós precisamos nos aprofundar para que a nossa vida possa ter mais poder de impacto nas nossas relações com o próximo. Que Deus nos ajude. Espero que isso possa te ajudar. Espero que você ouça isso de novo. Espero que você leia o PDF que nós vamos mandar para vocês. Espero que você saia desse lugar de complacência, de comodismo e entenda que estamos sendo convocados a batalhar pela fé cristã. Deus te abençoe.